O texto de hoje diz respeito às duas etapas da obra da redenção. A obra da redenção, ela tem duas etapas. Uma parte ocorreu no lugar santo e a última etapa está acontecendo agora no lugar santíssimo. Uma parte envolve o serviço no lugar santo e a outra parte envolve o serviço no lugar santíssimo. Vamos aos textos. Apocalipse capítulo 8, versículo de 1 a 6 diz respeito ao serviço no lugar santo. Vamos ao texto. Então observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Deus e lhe foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando o incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Adonai a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Esse terremoto aqui é muito interessante. Em um estudo posterior, nós vamos analisar que esse terremoto aqui corresponde ao grande terremoto de Lisboa. E aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Vamos agora ao texto. Temos aqui uma linguagem que descreve o exercício, o trabalho que era realizado no lugar santo, do santuário celestial. Os balahim com as trombetas representam os Kohanim celestiais, auxiliando no serviço contínuo do lugar santo. A linguagem que é usada aqui em Apocalipse capítulo 8, verso 2 a 6, ela diz respeito ao serviço que ocorria no lugar santo do santuário terrestre. Por quê? Porque o santuário celestial, ele é um santuário concreto, feito por Deus. E o tabernáculo terrestre, o templo de Jerusalém, eles foram construídos sendo um modelo dele, conforme foi instruído a Moisés, a Moshe. O que foi dito a Moshe? Você fará um santuário conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. O serviço diário, que é o Tamid, consistia no Corban da manhã e da tarde, que é o sacrifício da manhã e da tarde que ocorria no Templo de Jerusalém, e também na oferta de incenso sobre o altar de ouro. Esse altar ficava diante do véu. O véu este que separa o lugar santo do Kodesh HaKodashim, que é o lugar santíssimo. Então nós podemos ver que toda a linguagem utilizada aqui em Apocalipse capítulo 8, versículo 2 a 6, diz respeito ao que ocorria no serviço diário do tabernáculo terrestre do Templo de Jerusalém. As trombetas mencionadas no contexto do serviço diário, elas representam o desenrolar da história até a vinda do Melech HaMelachim, Rei dos Reis. É o termo do nosso Senhor Yeshua Nazare. Quando ele acabar o seu serviço de sumo sacerdote, quando o grande dia da expiação celestial acabar, ele voltará como Rei dos Reis, como vingador, para pegar o seu povo. Ele vai sair à semelhança de Arão, do lugar santíssimo, vai abençoar o seu povo que está aqui na terra e virá buscá-lo. Então, o que são as trombetas? Representam os eventos da história, os eventos finais da história.
certo? Por exemplo, a sexta trombeta, ela dá ênfase à guerra entre o mundo ocidental, representado pelos Estados Unidos da América, que é o protestantismo apóstata, encabeçado pela Yazd, a Igreja Apostólica Romana e o Espiritismo, que é o próprio diabo. E essa guerra vai acontecer contra quem? Contra quem os Estados Unidos, as nações da Europa, a Igreja Católica e o Espiritismo, que é a coligação do diabo, vai lutar. Eles vão lutar contra o mundo sarraceno. Vai haver uma guerra, certo? E outra coisa, essa coligação aqui dos Estados Unidos, da Igreja Católica, do Espiritismo, os Estados Unidos representam o mundo protestante. É o que se entende por mundo cristão. Contra quem? Contra o mundo sarraceno, contra o mundo muçulmano. Por quê? Porque essa coligação, ela repartiu a Terra Santa, Eretz HaKodesh, entre as nações da Europa. Quem está à frente das decisões de Israel hoje é a América protestante e as nações da Europa. E isso vai ficar mais acentuado e evidente por ocasião dos últimos anos do término do tempo da ira. Está no livro de Daniel, isso aqui é uma profecia, certo? Também está no Apocalipse. Então, o exercício no lugar santo, ele teve duração de 1800 anos. Ele vai do ano 3885 até o ano 5685. De 5685 em diante, nós temos o serviço no lugar santíssimo. E o que acontece em 10 de Etanim do ano 5685? A passagem para o lugar santíssimo, ou o término dos 2300 anos de Daniel. Se você subtrair 2300 de 5685, você vai cair lá no decreto de Artaxerxes. Vamos prosseguir agora com o serviço no lugar santíssimo. Nós vimos agora a parte do lugar santo. Vamos agora ver a parte do lugar santíssimo. Apocalipse 15, versículos de 5 a 8, fala do trabalho no lugar santíssimo, do santuário celestial. Ou seja, da fase final da obra da redenção. Vamos ler o texto. Em seguida, olhei e observei que se abriu dos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Então partiram do santuário 7 anjos com os 7 flagelos. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e portavam cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, repletas da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. São as pragas. E imediatamente o santuário se encheu de fumaça produzida pela glória e pelo poder do Todo-Poderoso. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então isso só acontecia por ocasião do Yom Kippur celestial. Nós sabemos que o Kadosh HaKodashim ficava cheio de uma fumaça que ninguém podia entrar. Certo? Então, é o que está acontecendo aqui agora. O término da obra da redenção que está sendo realizado no lugar santíssimo do santuário celestial. Isso está sendo feito agora. Está acontecendo agora. E aqui está falando dos seus momentos finais. Vamos ao texto. Temos aqui o exercício no Kodesh HaKodashim, que é o lugar santíssimo do santuário celestial. Nós podemos ver os 7 Malachim vestidos como Kohanim, auxiliando nos eventos concernentes à finalização da obra da expiação, que Mashiach Yeshua está fazendo, Kohen Gadol Yeshua está fazendo. Então, a semelhança do que acontecia no santuário terrestre durante o Yom Kippur, o Kodesh HaKodashim se enche de fumaça. E ninguém pode entrar naquele lugar até que se completem as determinações de Adonai com relação aos eventos finais da história da humanidade. As pragas estão caindo, certo?
Raciocine. As pragas cairão sobre todos aqueles que adoram a besta, a sua imagem, e recebem a sua marca sobre a fronte ou sobre a mão. Está lá em Apocalipse 13. Certo? Então, o grande dia da expiação, ele teve início no ano 5640. Ele se trata de um período de 360 anos, que começa no ano 5640. E no ano 5685 ocorre a passagem para o Kodesh HaKodashim. Como eu falei para vocês, de 5685 para trás nós temos o serviço no lugar santo. Veja como isso encaixa bem direitinho. Certo? No ano 5685 nós temos o término dos 2300 anos lá de Daniel 8,14. O que acontece no término dos 2300 anos de Daniel 8,14? Ocorre a passagem do lugar santo para o lugar santíssimo. Quando é que isso aconteceu? No 10º dia do 7º mês do ano 5685. E quando é que Mashiach Yeshua vai sair do santuário celestial? No 10º dia do 7º mês do ano 6000. Por isso é tão importante nós guardarmos Yom Kippur todos os anos. Nós devemos fazer isso. Certo? Essa solenidade é tudo que nós temos. É a mais importante do nosso calendário sagrado. Vamos continuar. Esse evento é marcado em Apocalipse pela expressão feito está. Que evento? Eu estou falando do término da obra da redenção. Quando é dito em Apocalipse 16, 17, feito está se referindo ao término do Yom Kippur celestial. Certo? Vamos continuar. Sinalizando o encerramento da obra da expiação por Cohen Gadol Yeshua. O que é que acontece em seguida? Ocorre um terremoto de proporções cataclísmicas fazendo sucumbir ilhas e regiões costeiras. Agora veja só. Por início, no tempo do fim, certo? Por início do tempo do fim, nós temos um terremoto também, como nós vimos. Que o exercício do lugar santo, próximo ao seu término, foi marcado por um grande terremoto. Isso está em Apocalipse. Certo? Esses eventos estão descritos também lá em Joel, é o que eu chamo de eventos proféticos. Certo? Foi descrito lá em Joel, também estará em Apocalipse, lá em Apocalipse 6. E é muito interessante isso. O terremoto de Lisboa, ele aconteceu por ocasião do tempo do fim, ou seja, do grande Yom Kippur celestial. Certo? Mostrando qual a finalidade do terremoto de Lisboa, mostrar o início desse grande evento. E qual a finalidade desse grande terremoto aqui? Ele ocorre por ocasião do término do grande Yom Kippur celestial. E como o Apocalipse diz, ele será o maior terremoto que já existiu, desde que existe homem sobre a terra. Todos os países que são ilhas, ou que têm uma costa muito extensa, eles serão completamente destruídos. Ele terá um epicentro no mar. Certo? Então louvado seja o Senhor. Aleluia.